Olá pessoal, na nossa aula hoje vamos falar um pouquinho sobre pertinência. Eu acredito que você chegou em casa, depois de uma aula de matemática, foi fazer o dever de casa e achou que estava fazendo todos os exercícios de conjunto de colocar pertence, está contido, contém, e na hora que chegou na sala ou na hora que foi olhar a resposta para ver se estava certo, viu que tinha um monte de coisa errada, né? O que acontece? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando você colocar em mente que matemática é como se você estivesse estudando um idioma, você estuda inglês, assim como você estuda espanhol ou qualquer outra língua, você terá mais consciência na hora de resolver os exercícios, na hora de prestar atenção no que está escrito. Por exemplo, se você fala inglês assim, it's raining cats and dogs. Primeiro que não dá para traduzir, né? Tá chovendo gato e cachorro. Não significa tá chovendo gato e cachorro. Mas, se você fizer uma associação em português, você fala que tá chovendo gato e cachorro. E, no entanto, é simplesmente uma expressão para falar que tá chovendo muito, que a chuva tá muito forte e assim por diante. Ok? Eu tô falando isso, eu quero que você faça uma analogia com idiomas. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho um livro, tá? Eu falo assim, essa página pertence a esse livro? Em português, eu acho que não teria problema nenhum falar que essa página pertence a esse livro. Ou, essa página está contida nesse livro? Em português, não teria diferença, porque você faz uma associação de estar contido no livro, de fazer parte do livro, de pertencer ao livro, como se fossem sinônimos, não é verdade? Em matemática, não. Matemática, eu quero que você passe a tratar matemática como um idioma. Então, por exemplo, se você vai usar o símbolo de pertence, o símbolo de pertence é aquela letra parecida com a letra E, eu quero que você associe essa letra à palavra elemento. Ou seja, você só pode relacionar pertence se você estiver falando de um elemento em relação ao conjunto. Combinado? Agora, se você estiver falando estiver comparando dois conjuntos, que um seja subconjunto do outro, que um menor seja subconjunto do maior, por exemplo, ou não, às vezes do mesmo tamanho, ou conjunto vazio, o que seja, aí sim você pode usar a relação de estar contido, já não é mais o símbolo de pertence. O que acontece? Como que você faz para diferenciar se é elemento ou se é subconjunto? Na parte algébrica mesmo, na parte de exercícios, eu creio que vai ser mais fácil você pensar, quando tiver com as chaves, a ideia de conjunto. Se tiver sozinho um elemento, você está trabalhando com o elemento. Vamos para o quadro, que eu vou dar um exemplo no quadro para vocês verem. Vamos lá. Então vamos ver como é que fica isso num exercício. Eu vou estipular aqui pra gente um conjunto que eu chamei de A, um conjunto das vogais. Poderia ser qualquer outra coisa. Quando eu coloco a letra A, que é um elemento desse conjunto, dentro de chaves, isso aqui passa a representar um subconjunto do conjunto A. Então, se a minha relação é de subconjunto para conjunto, eu vou usar está contido. O símbolo de estar contido é esse C magrinho, tá? Como se fosse um C comprido. Eu coloco o I, a letra I somente, a minha referência agora é ao elemento que é a vogal I. Então, isso aqui é um elemento. O elemento, ele pertence ao conjunto A. Eu poderia ter colocado uma situação também de não pertence. O que é isso aqui? Chaves, sem nada dentro, é o símbolo do conjunto vazio. Ou posso colocar chaves sem nada dentro, ou essa bolinha cortada, que também é o símbolo do conjunto vazio. O que não pode acontecer é colocar o símbolo do conjunto vazio dentro de chaves, porque aí já não significa nada. Aquela bolinha passa a ser simplesmente um elemento bolinha de um conjunto de figuras, um conjunto de bolinhas, estrelinhas, quadradinhos, de brinquedos, sei lá o que.
tá? Não tem significado. Só vai ter significado de conjunto vazio se ela estiver sozinha, sem chaves. Então, o conjunto vazio é subconjunto do conjunto A. Ele está contido no conjunto A. E isso aqui também é símbolo de conjunto vazio. Então, é um subconjunto. O subconjunto está contido no conjunto A. Então, fica a dica para você não esquecer. Todas as vezes que você tiver que fazer esse tipo de associação, quando o professor perguntar se pertence ou está contido, você só vai falar pertence associado a elemento. Um exemplo bacana disso que eu gosto de colocar para os meus alunos é assim, eu falo de reta. O que é reta? Reta não é um conjunto de pontos? Então, por exemplo, se eu pegar uma reta, eu falo assim, seja R uma reta, tá? E eu vou falar alfa, um plano, e um P, um ponto. Eu coloco essas definições e peço para usar pertence ou está contido. Então, eu falo assim, vou colocar assim, P, Q, pontos, tá? Então, eu tenho aqui um plano. Vou contar para vocês, P em relação à reta R. P pertence àquela reta R? Pertence. Por quê? P é um elemento de uma reta. Ok, se eu falo assim, Q pertence ou está contido no plano alfa? Q é um elemento, então Q pertence ao plano alfa. E se eu falar assim, olha, a reta é em relação ao plano alfa? E aí, é pertence ou está contido? A gente tem que pensar a definição de reta. Definição de reta é um conjunto de pontos, não é assim? Se reta é um conjunto de pontos, então reta é subconjunto. Se é subconjunto em relação a um outro conjunto, que plano também é um conjunto, eu vou falar que a reta está contida no plano alfa. Então, é muito comum vocês verem enunciado de exercício assim, seja P pertencente à reta, não é assim, ó, seja P, um ponto, pertencente à reta R. E às vezes aparece assim, R está contida em alfa. Por quê? Porque é um cuidado que a gente tem com a linguagem de falar que pertence só pode usar para elemento e está contida uma relação entre conjuntos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica. Meu nome é Petrina Velar, sou professora de matemática. Se vocês gostaram da dica, deixa um curtir aí pra gente, compartilha e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!